Pode começar. Estamos de volta aqui, ao vivo, né? Com mais algumas perguntas. Deixa eu olhar. Um mundo de perguntas, 185. Obrigado a vocês que estão confiando sobre a minha tentativa de fazer contribuições sobre aprendizagem. Alguns estão perguntando fazendo questões mais médicas, né? Mas estamos aqui de volta. Então, pessoal que está se reconectando, aguardando alguns segundinhos para nós falarmos mais. Mande sua pergunta. Eu sou o professor Luiz Vicente, falando de neurociência e aprendizagem, um bate-papo direto com as pessoas que se dispuseram a me ouvir. E nós somos 180 pessoas aqui nessa comunidade que nós vamos começar, né, a trocar experiências, vivências, desabafos. Mande sua pergunta, se eu puder responder. Já estamos bombando novamente. Qual a pergunta? Por enquanto, tem um daí. Tem bastante no outro vídeo. Infelizmente caiu. Professor, por favor, repita a questão da Cristina Barba. Que ela é a última que você estava explicando. Cristina Barba Pereira, né? Então, como eu falava, as crianças hoje são chamadas a viverem cada vez mais a ubiquidade. O que é ubiquidade? Estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ela está sentada na sala, mas o cérebro dela está pensando no que dá prazer. O que é prazer? O meu Pokémon, o meu vídeo em casa. E ali ela é chamada, às vezes, a aprender coisas que para ela não são atrativas. Então, o que os cientistas dizem? Todo cérebro é capaz de aprender quando são dadas as condições. Essa fala de Piaget. Emília Ferreira, ela tem uma fala sobre isso. As crianças deveriam ser chamadas a começar o processo de alfabetização e letramento entre 4 e 6 anos. Mas é importante lembrar que cada criança tem o seu próprio tempo. E da nossa parte como educador é tentar que, se essa criança não está aprendendo com a maneira com a qual eu estou ensinando, eu preciso mudar a metodologia, a estratégia, estudar a maneira como essa criança especificamente aprende e tentar ajudá-la de alguma maneira. Anita Oliveira, ela parabeniza, parabéns sempre. Para mim, está contribuindo muito. Amando esse bate-papo. Grata, saudade das aulas. Beijos. Para todos, não? Fabiana Santo, eu fiz 2 perguntas, vou repetir aqui. A primeira é, se tem algum tipo de música, só um minutinho que tá, algum tipo de música específico para estudar ou qualquer tipo serve. E a segunda é, quanto tempo de meditação é necessário por dia? Muito boas as suas questões. Bom, a meditação, do ponto de vista científico e não religioso, então vamos deixar isso separado, né? A meditação budista, católica, não. A meditação é um estado de introspecção em que você vai melhorar a oxigenação, a concentração e o quanto tempo. Isso depende da pessoa. Eu pratico meditação há 30 anos e isso melhora a sua parte fisiológica, a sua concentração, a oxigenação cerebral, melhora sim a concentração. O que eu recomendo às pessoas, primeiro, é aprender a ter concentração, que é o mais difícil, porque meditar é conseguir ficar num estado mental de vazio. Então, quando eu dava aula de meditação, estou revelando isso agora em primeira mão, eu educava as pessoas a terem postura com o corpo. Depois eu educava essas pessoas a melhorarem a sua respiração, depois a concentração. Então, aprender a olhar para si próprio, aprender a se enxergar, equilibrar o seu corpo, a sua respiração, seus batimentos cardíacos. Aí eu fazia algum exercício de concentração, ouvir as batidas do coração, sentir a respiração para melhorar a concentração, ou seja, focar a atenção em. Isso é concentrar. E isso repercute depois quando você lê um texto, quando você tem multidões, você tem uma atenção focada. Então, a meditação, ela precisa de treinos com o corpo, respiração, imaginação, intuição, pensamento. Isso leva anos. É uma coisa que você tem que praticar. Mas comece com 10 minutos, 15 minutos, até você aguentar
algo em 1 hora. E se puder, depois de algum tempo, chegar a dormir, melhor ainda, porque o sono ele vai restaurar o seu cérebro, vai consolidar memórias. O ideal seria combinar meditação e sono. A segunda pergunta dela foi sobre... Deixa eu voltar. Quanto tempo de meditação é necessária por dia? Isso nós respondemos. E se tem algum tipo de música específico para estudar em algum tipo, ou qualquer tipo serve? Essa questão da música, ou seja, a psicomúsica, neurobiologia e música, tem sido estudada pela neurociência. O que os cientistas dizem atualmente? As músicas possuem ritmos, ok? Então, por exemplo, isso está ligado às batidas do coração da pessoa. Explique isso melhor. Um bebê, as batidas do coração de um bebê variam de 80 até 180. Então, os bebês, eles gostam de músicas que lembrem as batidas do coração do adulto. Ou seja, quando um bebê é colocado no peito de um adulto, o coração dele está em 120, 180, o do adulto 60, 70, 80. Então, diminui. Há uma troca aí, é o primeiro contato afetivo, então a importância de se pôr bebês em cima do peito de alguém para ouvir as batidas do coração. E o que isso tem a ver? As músicas que as crianças mais gostam são exatamente essas, que lembram as batidas do coração. Parabéns! Então, para bebês e crianças, músicas que têm o ritmo do parabéns a você. Quando nós entramos na adolescência, nós temos uma carga maior de adrenalina, o nosso cérebro está sofrendo alterações do corpo, então nós gostamos de mais frenesi, então é preciso mudar o ritmo também. E quando nós chegamos na terceira idade, a idade da aposentadoria, nós queremos músicas mais lentas. Por quê? Porque há um impacto direto nos nossos batimentos cardíacos. Bianca Fagundes. Olá, boa noite. Professor Luiz Vicente, poderia falar sobre a importância da leitura em relação à memória de longo prazo e se o nosso cérebro fixa melhor o que nos causa prazer? Esse seria um dos grandes desafios para a profissão docente. Despertar o gosto pela leitura na educação básica. A leitura, ela é um hábito. Então, por que nós temos algumas dificuldades assim no Brasil? Porque nós não temos o hábito incorporado da leitura no lar. Se os pais lessem, professores lessem, as crianças também, por hábito, por neurônios espelhos, elas teriam o hábito de ler e depois poderiam gostar. Então eu tenho de fazer o quê enquanto educador? Criar o hábito da leitura muito cedo, oferecer leituras prazerosas, transformar essa leitura não apenas naquelas formiguinhas que as crianças olham, mas transformar isso numa música, num bate-papo. Desenhe agora o que você leu. Vamos transformar isso numa encenação, tal como no livro, brincar com a leitura. Por isso que existem os famosos contadores de histórias. Então, a arte de contar história para que a criança se sinta prazer. Sim, Bianca, a sua própria pergunta tem a resposta. Tudo aquilo que me dá prazer, se eu tenho prazer enquanto eu leio, aquilo foi treinado para que eu tivesse imagem, imaginação, criatividade, eu amarei ler. Não estou te entendendo. Algumas pessoas leem e têm um esforço tremendo, porque ao ler, elas apenas leem palavras, mas a imaginação não foi treinada, a criatividade não foi desenvolvida, não formam imagens, não formam um cenário. Isso dificulta a internalização. Por outro lado, aquelas crianças que tiveram o hábito da leitura muito cedo, enquanto elas leem, elas se transportam para o mundo do imaginário. Então, ela quer ler para ter essa sensação. Então, o cérebro tem um sistema chamado recompensa. Tudo que me dá prazer, eu quero ter mais. Professor, muitos elogios. E a Bianca, infelizmente não vou poder ler todos os elogios porque são muitos. Alguns alunos perguntando que querem fazer a pós-graduação, mas vamos para a Bianca novamente. Ela coloca assim: retomando os comentários, interessante comentário sobre a teoria de Gardner. Inteligências múltiplas. Obrigado por tantos esclarecimentos e realmente precisamos aprender a aprender. Mirtes Sintra. Preciso aprender a meditar. Minha memória anda tão ruim. Já fui até no neuro e ele diz que não deu nada no exame.
preocupada. Então não fique preocupado. Memória, ela precisa ser treinada. Alguns dizem assim: "A minha memória é fraca, não existe memória fraca. Todo mundo tem as mesmas quantidades de neurônios, a mesma capacidade de memória. Assim como o músculo que não usado, ele se torna flácido, a memória também. Eu preciso ter memória. Isso é um tema de um vídeo que eu vou falar sobre neuróbica. Aguarde então esse vídeo, neuróbica, ou seja, a aeróbica para melhorar o cérebro e a memória. Então não tem a ver com exercício físico, são atitudes do cotidiano dentro do nosso programa Neurociência 24 horas, que será o nosso congresso. Nós vamos ter isso, a neuróbica, o sono e aprendizagem, alimentação e aprendizagem. Mas de antemão, para você não ficar... existem alguns exercícios que você pode fazer ao acordar e antes de dormir que vão o quê? Doutrinar, eu não gosto muito dessa palavra, mas seria o correto. Domesticar também não, mas seria o quê? Fazer o seu músculo, né? Memória, ser treinado. Traduzindo. Muito quando adolescente, eu tinha o hábito assim. Eu queria melhorar minha memória. E eu aprendi com um neurocientista que, bem antigo, ele dizia assim: faça um exercício bem simples. Coloque uma planta na sua frente e feche os seus olhos. E tente enxergar essa planta na sua tela mental, ou seja, imaginação. Agora, imagine essa planta até ela envelhecer, morrer, e essa planta antes de nascer. O que ele estava trabalhando comigo? A memória espaço-temporal. Agora imagine esse broto que cresce, floresce. O que eu estava fazendo? Eu estava vendo o processo de nascer e morrer na minha tela mental, ou seja, memória espaço-temporal. Ele treinou a minha memória e a minha criatividade. E eu tinha de manter essa imagem por pelo menos 1 hora, ou seja, ele estava desenvolvendo a minha capacidade de reter a informação, aprender e usar, porque da imagem que eu via, eu tinha de transformar isso numa história. Isso é uma das técnicas, eu posso ensinar milhares de outras mais adiante. Ayumi Starnini. Professor, eu tenho um aluno de 5 anos. Ele é muito criativo, mas ele não memoriza números e nem letras. O que fazer? Provavelmente ele deve usar outra inteligência. Então eu posso usar. Geralmente ele deve gostar de jogo. Quem não é da área de exatas deve ter área linguística. Ele é criativo. Então por que não pintar os números? Por que não cantar os números com ele? Então usar outras áreas dele mais ativas, mais bem desenvolvidas para levar essa área espaço-temporal, que é a área lógico-matemático, a aprender. Vânia Maria. Professor, como a neurociência atua e como pode favorecer no sucesso da aprendizagem de alunos com deficiência intelectual? Como facilitar esse processo aos autistas? Muito boa pergunta. A neurociência, ela é uma área, como eu disse, interdisciplinar, ela não dá receitas. Nós, estudiosos, é que captamos esses conhecimentos desses cientistas e tentamos transportar, aplicar e ver as contribuições a partir de evidências. Existem alguns estudos que comprovam que alguns autistas, não todos, têm o cérebro maior que as outras pessoas. Então, a partir disso, que área é maior? A área lóbulo-espaço-temporal. E o que isso quer dizer em termos práticos? Eles têm uma maior quantidade de neurônios. Então, embora ele não tenha a área da linguagem, a área da empatia bem desenvolvida, ele tem um cérebro como quaisquer pessoas, mas um pouco maior. E eu deveria usar essa diferença para eficiência. Traduzindo, eles vão lidar melhor com raciocínio, com computador. É muito comum você ver autistas que não gostam de interagir com pessoas, mas que adoram teclar, digitar. Eles conversam textos, às vezes inteiros, na internet, mas não falam olho a olho, porque essa é uma das características. Por outro lado, a neurociência também tem mostrado os efeitos do uso da arte, da dança, da música em cérebros de crianças com síndrome de Down. E por aí vai, o artesanato. O que eu devo procurar, então? A eficiência na deficiência e tentar usar esses recursos para facilitar, melhorar a qualidade de vida. Uma vez que eu não vou ter cura, melhorar a qualidade de vida.
Letícia pede para que o senhor fale. Serviu para você? Isso era um jargão que sempre a cada aula eu tinha na universidade. Eu dizia, isso serviu para alguma coisa? Qual era o meu propósito com isso? De que adianta eu fazer cursos caríssimos, ter aulas teorebas, decorebas, se eu não penso na aplicação? As pessoas tidas como inteligentes, porque todas são inteligentes, só que algumas usam isso melhor. Então, toda pessoa é capaz de aprender, toda pessoa é inteligente, todas as pessoas têm os mesmos neurônios, mas elas precisam sempre pensar. Cada aula, fui à faculdade de Direito, onde eu aplico isso? É esse exercício que torna a pessoa inteligente, em que ela pega conceitos, conteúdos e transforma em capacidades. Isso é competência. Esse é o papel da educação. Pegar conteúdos e desenvolver capacidades, habilidades, desenvolver competências. Traduzindo, que inteligência hoje? É a capacidade de usar o que eu aprendi e resolver problemas do cotidiano. Então, isso tudo que eu estou falando, para que serve na sua vida, na sua sala de aula? Você já pensou em usar essa ou aquela estratégia? Então, em que eu usarei tudo isso que o professor disse? Vânia Maria, o que acontece no cérebro de pessoas que sofrem com epilepsia? O cérebro como um todo é um órgão, isso é uma área médica, né? Lembrando, mas eu posso dar alguns pitacos aí. O cérebro, ele é um órgão elétrico. Enquanto você está aqui me ouvindo, você está tendo uma chuva de eletricidade, de sangue correndo aí. As pessoas com epilepsia, na verdade, ela tem um desequilíbrio nessa parte elétrica. É como se uma corrente elétrica viesse por aqui, outra aqui, se chocasse e desse uma descarga. Estou falando uma linguagem grosseira para todo mundo entender. É como se desse um curto-circuito, um mau contato. E aí há medicamentos para epilepsia, Gardenal, outros medicamentos, que regulam essa função elétrica. Então, quem cuida disso? Isso é especificamente um neuropsiquiatra ou um neurologista, médico. A nossa área da educação é quais os impactos de quem tome esse medicamento terá em memória, em aprendizado. Essa é a nossa área. Monique Xavier, professora, um aluno que só repete a pergunta que fazemos, qual o procedimento a tomar? Considerando que ele não seja autista, seja um aluno normal, ele está extremamente instigado nos seus neurônios espelhos. Se ele fosse autista, nós iríamos dizer que essa é a ecolalia, a repetição de frases como uma maneira de interagir. Aí eu deveria usar essa ecolalia para retornar a tentativa de fazer a ponte de diálogo com essa criança. A Bianca Fagundes, ela dá uma ideia para um próximo vídeo. Professora, se possível, poderia criar um vídeo em uma próxima oportunidade falando sobre os prejuízos que o alto nível de estresse causam sobre os neurônios para a memória? Eu posso te responder já. Quando nós estamos, quem sabe faz ao vivo, né? Sim. Quando a pessoa está estressada, ela tem um aumento no cortisol. Isso é científico. Você consegue medir em exames a quantidade de cortisol, adrenalina, né? Então, a pessoa hiperexcitada, seja por susto, por medo, pressão, uma das 6 emoções básicas, ela tem um aumento no cortisol. Cortisol em demasia vai fazer com que algumas células neurais da área do hipocampo, área da memória, sejam desligadas ou até mortas. Traduzindo, cortisol, bebida, pouco sono, mata a memória, mata neurônio, sim. Raquel Magda Camargo. O que podemos fazer quando uma criança já alfabetizada não tem interesse por fazer nada e... Desculpa, professora, que subiu. Voltando. O que podemos fazer quando uma criança já alfabetizada não tem interesse por fazer nada que é proposto? Quando ela acredita que não é capaz, mesmo que o professor já tenha mostrado o contrário? É possível, sim. Hoje mesmo, no Congresso, nos Estados Unidos, estavam discutindo isso, a questão do interesse e desinteresse. E chegaram a uma área do cérebro chamado accumbens, e que lida com memória. E tem a ver também com pessoas que têm apatia. A gente chama isso de distimia, ou seja, pessoa que não tem um bom humor, pessoa distímica,
apática, se haveria alguma questão cerebral. Geralmente é químico isso, né? Isso está quase ali pertinho da depressão. Isso precisa ser estudado e, dependendo do caso, infelizmente precisa às vezes de medicamento ou de terapia. Esse desinteresse, porque é da natureza humana ser curioso, se interessar. O desinteresse talvez, né, também possa, tem que estudar o caso, a criança para ver e falar, ter algum parecer, mas em alguns casos neurocientíficos tem a ver com uma parte do cérebro ligado ao sistema límbico, e algumas pessoas vindas de lares, às vezes com alguns problemas, ela perde o interesse pela aprendizagem, por isso que é preciso estudar a criança. Professor, aqui as perguntas. Agora só agradecimentos, muitas felicitações. Bianca diz uhul e muitos. Clarice agora fala show, professor Luiz. Muitas curtidas. 71 pessoas online agora. Eu agradeço a todos que mais uma vez compareceram aqui esse nosso bate-papo. Convide para a nossa semana, 15 dias, eu vou tornar os tópicos que for dito, né? Sono, aprendizagem, anaeróbica. Vou toda semana tentar dar uma contribuição. Tragam suas dúvidas, né? Dentro daquilo que eu acho que sei, tentarei responder. As dúvidas que ficarem escritas aí, eu responderei a todas, como respondi anteriormente. Então, encerramos aqui com 1h70 ao vivo e mais de 200 curtidas aí já. Eu agradeço a todos, a vocês, sucesso, obrigado, boa sorte. Serviu para alguma coisa? Travou.